Bom dia a todos mais uma vez. Eu sou Reinaldo Megna, presidente executivo da BR do Sindibor, diretor executivo da Aresp. Dia 9/4/2026, eu acredito que seja a quarta reunião da nossa comissão de estudos de gestão de pessoas, trabalhista e previdenciário da BR, Sindibor e Aresp. Contamos aqui com o apoio da SLG Consultoria, tendo como sua sócia e nossa coordenadora mentora a Stefânia, que aqui nos prestigia e todos conhecem. Também temos aqui de volta, acabamos de falar, o Dr. Paulo, nosso advogado da área sindical, trabalhista, e são os nossos coordenadores dessa reunião. Eu acredito que na parte trabalhista contencioso, contamos com o apoio da Correia Porto, mas eu acho que não tem ninguém aqui na sala. Se estão Correto, correto? Então tá bom. correto. Se aparecerem, depois você me avisa ali, por favor. Agradeço a todos, mais uma vez aqui, pela presença em massa. O nosso tema hoje é o papel da liderança na efetividade do GRO-PGR, né? Nosso gerenciamento de riscos ocupacionais. A gente decidiu escolher essa temática para o dia de hoje e dando inclusive a oportunidade da Stefânia finalmente conseguir discorrer por uma reunião inteira aqui conosco. A gente tem convidado palestrantes externos nas últimas reuniões e ela tem ocupado praticamente toda a nossa agenda e a gente acaba não entrando um pouco mais no mérito das questões internas, gerenciais. A gente tem falado muito sobre as questões regulatórias, né? Então, o trato da questão qualitativo, daquilo que a gente tem visto em termos de leis, normas e regulamentações, como foi apresentado uma atualização pelo engenheiro de segurança Luiz Quiumo, da Fiesp, na reunião passada. Desta vez, a ideia é que a gente consiga olhar um pouquinho mais para as questões sensíveis internas de gerenciamento e de ambientação do tema da empresa, iniciando talvez pela parte mais sensível, que é a liderança, e é consistido nessa matéria que a Stefânia vai desenvolver aqui o bate-papo com a gente. Ela vai dizer, mas eu já reforço um super pedido de que participem, né? Apresentem a situação que vocês estão encontrando de operacionalidade dessa temática na empresa de vocês, para que a gente, obviamente, possa não só enriquecer compartilhando experiência aqui dentro, mas, inclusive, também ter um indicador, né, cenário de termômetro da situação, para que, eventualmente, a gente possa, até enquanto organização, instituição, desenvolver alguma ação que possa, de repente, subsidiar alguma dificuldade que vocês estejam tendo sobre o tema. Ainda antes de passar para a Stefânia, eu vou fazer aqui um disclaimer sobre uma circular que vocês devem estar recebendo agora pela manhã, que fala sobre um evento que aconteceu no dia 7/4. Foi a cerimônia de lançamento da Campanha Nacional de Prevenção de Acidente do Trabalho, a CAMPAT 2026. Ela teve como tema central a prevenção de riscos psicossociais no trabalho, em que pese a CAMPAT ela ter como condão, né, como propósito, tratar de toda natureza no que tange à prevenção de acidentes do trabalho, né? No mesmo evento, foi lançado um manual de interpretação e aplicação do capítulo 1.5 da NR1, do gerenciamento de riscos ocupacionais, que a gente fala hoje aqui no aspecto da conscientização da liderança, né? E também foi divulgado o lançamento de um curso específico de riscos psicossociais no ambiente do trabalho,
dentro de uma plataforma EAD da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, o ENIT. Nessa plataforma já existem diversos outros cursos. Este é o mais recente que foi lançado. Segundo dito, na própria Campat, esse curso tem 2 horas de aula, videoaula, com um material de apoio de leitura. E por esse conjunto de informações, eles estimaram que o estudo deve abranger em torno de 8 horas. Então, quem assisti-lo, né, terá ao final da sua jornada um certificado emitido na razão de 8 horas de curso. Todas essas informações que eu falei estão contidas na circular que vocês estão recebendo agora cedo. O nosso pessoal vai também postar o link dessa circular no nosso grupo de gestão de pessoas aqui durante a nossa reunião. Então, vocês não precisam se preocupar em buscar nenhum link aí na internet, porque todos esses itens que eu comentei, o link para o vídeo da Campat, o link para o manual, o link para o curso que está dentro do portal do ENIT, tudo isso está nessa circular. Então, os abastecendo aí das informações mais recentes, eu diria, sobre a temática de saúde e segurança do trabalho como um todo, né? Não só doenças psicossociais. Especificamente falando sobre o manual de interpretação do capítulo 1.5 da NR1, ele foi lançado no dia 16 de março, lembrando que a nossa reunião anterior ocorreu no dia 10 de março. Esse manual, vou chamá-lo de segunda edição, daquele já lançado em 2025. Havia uma expectativa muito grande, né, de que ele surgisse e de que ele viesse a esclarecer, sobretudo, as questões ligadas às doenças psicossociais, pois sabemos que ela entrará em vigor no dia 26 de maio de 2026, agora, não mais, né, com o fator orientativo, mas sim já com possibilidade de fiscalização e autuação. Então, obviamente, o nosso tempo aqui de preparo, né, e providências, ele se torna mais urgente. Também foi dito para mim, em uma reunião que tive sobre o tema na Fiesp, de que não há uma expectativa de prorrogação dessa data, 26/5. É uma negociação que está acontecendo bastante acalorada desde o final do ano passado, de que essa data fosse prorrogada, mas as leituras mais recentes, oriunda desta Campat, que ocorreu na última terça-feira, sobretudo com a fala do ministro, é de que essa data não será prorrogada. Ele, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atenuou um pouco a expressão sobre o caráter fiscalizatório e de autuação, dizendo que, obviamente, os auditores terão o propósito ainda bastante orientativo. É bem verdade que os próprios auditores certamente terão muita dúvida, né, de como proceder e o que fiscalizar e o que compreender como passível de autuação, pois, agora me referindo novamente ao manual, que há pouco disse, no que tange especificamente aos fatores de doenças psicossociais, ele é falho no que em oferecer exemplos. Em outras questões ligadas às demais NRs, o próprio manual cita diversos exemplos, não bastasse, obviamente, discorrer sobre a matéria. Justamente o que eles tornaram o tema de prioridade da Campat, o próprio manual ele é subjetivo. Tamanha subjetividade que nós, pós-publicação desse manual, já temos conhecimento sobre associações de representação setorial que judicializaram a matéria como um todo, não o manual em si,
mas em conhecendo o manual e ele não esclarecendo aquilo que todos esperam, ter maior solidez e segurança para atuar, já entraram com ação para tentar, no mínimo, postergar essa data de vigência até que esclarecimentos mais assertivos sejam disponibilizados. Falando em esclarecimentos, no dia 6/5, e nós veicularemos o convite, pois ele não está pronto ainda, por demanda dos sindicatos, inclusive do Sindibor, a Fiesp fará um evento, um seminário, focado prioritariamente neste manual, buscando essencialmente abordar as questões dos fatores psicossociais. E neste evento, nós contaremos com diversas figuras públicas, auditores, juiz desembargador e outros representantes aí do universo do ambiente do trabalho, que discorrerão sobre a matéria, buscando oferecer um esclarecimento mais operacional, pois a Campati, ela teve, eu diria, no mínimo 2/3 de falas institucionais, discursos, enaltecendo a importância do importante. Mas, né, essencialmente, o que nos interessa não foi abordado com a exatidão que nós precisamos. Bom, o meu disclaimer foi um pouquinho mais longo do que eu queria, Stefânia, mas é uma porção de informações. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre tudo isso, estamos à disposição, eu estarei aqui a reunião toda. Mas, novamente, né, tudo isso está na circular que vocês receberão em instantes. Estefânia, por favor, doutor Paulo também, assessorando a Estefânia, a reunião de vocês. Tenham todos uma boa reunião. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos em nossa reunião mensal. Eu já vi aqui que nós temos várias pessoas, que bom que vocês estão aqui, e o Reinaldo fez um apanhado geral dos pontos mais importantes que acabam norteando cada um de vocês dentro das suas empresas. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão: qual é o papel do gestor para que ele possa fazer a gestão de riscos dentro das nossas empresas. Vamos focar de uma maneira bem didática, no sentido de nós entendermos qual é o nosso papel, qual é o papel da liderança e como nós podemos, dentro da empresa, obter resultados quando cada um faz aquilo que realmente tem que fazer. Mas antes de falar do papel do gestor, eu preciso de vocês e gostaria de entender, o Reinaldo acabou de fazer algumas considerações sobre a NR1. Como vocês estão? Quem poderia compartilhar conosco, abrir o microfone, abrir a sua câmera também? Qual é o momento da empresa de vocês com relação à NR1? Nós estamos chegando em nosso prazo, que será em maio. O que vocês já fizeram? Entendo de todas as falas que nós tivemos aqui. E sei que outras pessoas também, às vezes assim, fiquem à vontade até para colocar no chat também, se tiverem alguma consideração. O que nós percebemos é que cada empresa ela tem o seu cenário, o seu momento, e cada um de nós já está fazendo algo de acordo ali com o momento em que a empresa está. Quando nós entendemos da questão da NR1, como o Reinaldo colocou, nós não temos algo orientativo de uma forma assim muito clara, dizendo o que nós temos que fazer primeiro. Mas nós temos já
vários pontos que as empresas, assim como vocês, estão fazendo e que nós devemos começar, para quem ainda não fez nada relativo a NR1. A primeira coisa que é muito importante e que fica claro na norma é: nós temos que definir responsáveis. Quem serão os responsáveis pela implantação da questão de riscos psicossociais dentro da organização? E quando nós falamos nesses responsáveis, nós estamos falando praticamente das pessoas que estão aqui nesse momento, RH, o pessoal nosso da segurança no trabalho, as nossas lideranças. Então, são atores principais para que realmente nós possamos colocar em prática algumas ações que vamos entender prioritárias para a nossa organização. Então, o primeiro ponto é: quem irá trabalhar pensando aí não somente nas ações, mas no planejamento de como nós vamos fazer o gerenciamento dos nossos riscos psicossociais. A partir disso, tem algumas empresas que já estão aplicando um questionário e nós temos aí a metodologia do SESI Nacional, que é para nós, sim, uma questão bem orientativa, e cada empresa tem que entender, ver o questionário e pensar que perguntas estão mais aderentes à nossa organização. Não é um questionário pronto que pode ser o ideal para a empresa de vocês. Então, tem que ser também um processo de personalização, de construção, tentando sempre adequar ao nosso cenário. Qual é o cuidado? Em uma pesquisa de clima, muitas vezes nós não focamos algumas questões relacionadas a NR1. Então, vocês têm que ter a certeza de colocar essas perguntas para que esse questionário seja validado, se nós tivermos alguma fiscalização, como um questionário também que aborda essa questão de riscos psicossociais. Juntamente com o questionário, nós conscientizarmos as nossas lideranças, conscientizarmos os nossos colaboradores e pensarmos em ações que tragam para as pessoas o que nós chamamos hoje de letramento em saúde mental. Hoje as empresas também precisam colocar no seu radar que nós temos que ajudar, conscientizar as pessoas para que elas tenham que se cuidar. E levando em conta todas as questões que nós já discutimos aqui, que temos discutido em outros lugares, que é a questão de que muitas pessoas estão doentes, mas isto não é relacionado ao trabalho. O que acontece é muitas vezes externo, que vai repercutir no ambiente de trabalho. E se nós, enquanto empresas, pensarmos em como eu preparo essas pessoas para que elas tenham maior resiliência, para que elas sejam mais inteligentes emocionalmente, para que elas sejam mais empáticas, nós vamos minimizando a possibilidade de nós termos aí alguns riscos dentro da nossa organização. Temos empresas já trabalhando a questão de pausas dentro do trabalho com relação a alguma atividade laboral, de local, de descompressão para as pessoas, e muito também do que vocês falaram, de nós pensarmos também no próprio ambiente de trabalho daquele colaborador. Então, se nós cuidarmos da empresa como um todo, nós vamos ter pessoas trabalhando com menos estresse e, consequentemente,
menos sujeitas a esses riscos psicossociais. É isto que o mercado está fazendo. Então, cada empresa está em um estágio, mas são práticas que hoje nós entendemos que, se elas forem registradas, documentadas e acompanhadas, sem dúvida nenhuma, nós estaremos dentro da lei. E depois nós vamos passando mais material para vocês, tem o curso que o Reinaldo colocou, então tudo que nós tivermos de base vai nos ajudar a fazermos aí o nosso PGR com foco nos riscos psicossociais da melhor forma possível. Vamos agora entrar na questão de responsabilização. O nosso GROPGR é uma ferramenta viva de gestão ou é um documento estático? Se nós retirássemos este documento dos nossos arquivos e começássemos a observar o comportamento das nossas lideranças, nós conseguiríamos enxergar o nosso PGR na prática? É esta a grande questão. Não adianta nós termos documentos, registros, inventário de risco, plano de ação, e isso estar apenas em um arquivo, em uma gaveta. Nós temos que garantir que isto seja uma prática, que tudo aquilo que nós enxergamos, que nós pensamos, que isso seja colocado no dia a dia das pessoas, que sejam práticas, porque quando nós estamos falando em fiscalização, nós não estamos apenas falando em ter uma documentação. Nós precisamos que as nossas pessoas, elas façam exatamente aquilo que foi documentado. E para isso, nós entendemos que temos personagens muito importantes para que isso aconteça. E o primeiro personagem que é protagonista dessa questão é o RH. Juntamente, eu não tiro aí, eu estou falando no RH, porque o RH está diretamente ligado às pessoas, juntamente com todo o nosso pessoal de segurança, todo mundo precisa estar envolvido. Agora, é o RH que vai desenvolver a estratégia para que as nossas pessoas estejam fazendo o que precisa ser feito. O RH é um estrategista. Nós vamos ajudar a viabilizar aquilo que está ali dentro de um anexo. Não adianta nós identificarmos, nós já entendemos o que está acontecendo, nós fazemos um plano de ação muito bom. Mas como é que eu consigo fazer as minhas pessoas vivenciarem este plano de ação? Não adianta nós pensarmos em equipamentos de segurança se nós percebemos que muitas vezes o líder sai, ou de repente o pessoal de segurança vai embora, as pessoas tiram o óculos. Então, significa que não é um comportamento que foi internalizado. E às vezes é o que nós chamamos de para inglês ver. Como eu penso com relação a essa questão? Nós aqui somos peças importantíssimas para viabilizar o nosso plano de ação.
para fazer com que as pessoas efetivamente evitem riscos em todos os sentidos. E eu não estou falando na questão apenas de risco psicossocial. E vejo o RH como uma peça muito importante e extremamente atuante para que nós possamos alcançar resultados. Como nós, enquanto RH, podemos ajudar para que todos possam atingir os objetivos? O RH, ele atua como um arquiteto. Agora, nós temos que ter para a área específica e promover mudanças. Quem serão os responsáveis? Como é que nós vamos implementar tudo aquilo que nós pensamos? Nós temos que nos integrar à segurança do trabalho, é um trabalho conjunto, não é uma área específica pensando em gestão de riscos. Nós temos que ter toda a empresa pensando nessa questão, e isto tem que fazer parte da cultura da organização. Nós temos muitas empresas que, quando elas definem a sua missão, visão e valores, e se nós formos enxergar os valores da empresa, aqueles valores, eles muitas vezes já estão focados em todas essas questões que nós estamos colocando aqui. Então, a prática dos valores da organização, a questão de uma cultura voltada para a segurança, voltada para relações, tudo isso ajuda na questão de nós promovermos um ambiente saudável. Como eu falei a vocês, a capacitação para letramento em saúde cabe ao RH instrumentar os nossos gestores para que, primeiro, eles saibam identificar os riscos psicossociais, para que eles estejam conosco, no sentido de sermos parceiros, não só na identificação, mas muitas vezes ali na conversa com o colaborador, mostrando a importância de um determinado comportamento. E o RH também, ele vai atuar na questão da governança e de todos os dados que nós estamos levantando. E em que sentido? Eu entendo uma situação, nós vamos treinar, nós vamos fazer alguma mudança dentro da organização, nós vamos trazer algo novo. As pessoas têm que ser treinadas, capacitadas, conscientizadas para que aquela ação tenha resultado. Portanto, não é um trabalho que é documental. A parte documental, ela seria o resultado de tudo isso que nós estamos fazendo. Nós temos que tentar focar efetivamente a execução. O que foi pensado tem que ser executado. E aqui vem a questão do nosso segundo ator principal de todo esse contexto, que são as nossas lideranças. O líder, ele é um elo de ligação entre a questão de tudo que nós levantamos, de toda a conformidade técnica que nós temos que cumprir, com o que é realizado ali no dia a dia com as pessoas. Vejam esta frase que, para mim, ela tem um significado imenso. O líder transforma a norma em cultura. Ele é um ator muito importante, porque se a liderança não nos apoiar,
se a liderança não entender a importância de tudo isto e a repercussão que isto pode causar, ele não vai colaborar conosco, porque muitas vezes requer conversas, requer eu não ficar só focado em metas, eu tentar ter um entendimento das pessoas, e tudo isto demanda tempo. E muitas vezes, algumas lideranças acham que isto é perder tempo, quando na realidade não é perder tempo, é ganhar produtividade, é ganhar engajamento das pessoas, é ganhar a perenidade do nosso negócio. Quando nós falamos hoje em gerenciamento de riscos, nós estamos falando em sustentabilidade das organizações. Quem quer trabalhar em uma empresa que você estará sujeito a riscos físicos, químicos, biológicos, psicossociais? As pessoas hoje, elas têm uma preservação da sua vida muito mais aflorada do que há alguns anos, em função da pandemia, em função hoje de darmos muita importância em nossa qualidade de vida. E por isso que as empresas hoje se preocupam com todas essas questões. Hoje, isto é um dever da empresa e acaba também protegendo a empresa. Porque se nós fizermos o que precisa ser feito, nós estaremos dentro da lei e, consequentemente, nós não teremos problemas. Só que não é um trabalho de quem identifica, é um trabalho conjunto de todas as pessoas. E por este motivo, não adianta nós apenas conscientizarmos os nossos líderes. Nós temos que fazer um trabalho com os colaboradores, para que eles também tenham ciência, para que eles também se protejam, porque a pessoa precisa aprender a se preservar também. E isto hoje, de alguma maneira, é uma demanda empresarial. Não deveria ser, nós não vamos discutir isso, mas é uma demanda que as organizações elas estão entrando em várias esferas da vida do colaborador. E com que objetivo? De manter este colaborador engajado e produtivo. E muitas vezes nós podemos enxergar isso como um custo, que na realidade, após a aplicação e medir os indicadores, nós podemos entender que não foi um custo para a empresa, que isto pode agregar muito valor à organização. Nós temos acompanhado que, mais uma vez, grande parte dos problemas são pessoais. Tem pessoas devendo, as pessoas estão totalmente endividadas. Nós nunca tivemos um nível de endividamento como nós estamos tendo hoje. O que as empresas podem fazer? Se endividaram, mas uma pessoa que tem o dia inteiro na sua cabeça uma preocupação com a questão, eu não ganho o suficiente, eu não tenho dinheiro para pagar as minhas contas. O que a empresa pode fazer? Não é aumentar salários, mas eu posso pensar, será que de formação financeira para o meu colaborador, ele pode começar a administrar melhor o seu salário e ter mais vida. E estas ações que eu são ações hoje praticadas no mercado, tentar trazer as pessoas e que elas estejam aqui trabalhando engajadas. Não há
que é o chamado presenteísmo. Eu estou trabalhando, mas eu não estou me envolvendo com eu não estou fazendo o meu melhor, porque eu estou com 1000 preocupações em minha mente. Nem tudo é responsabilidade da organização, não é, mas nós podemos pensar em algumas ações para minimizar e ter mão de obra. Que isto sim é a grande questão hoje para todos nós. Como o líder pode apoiar e fazer a gestão de riscos? Primeiro ponto, os líderes, eles precisam agir como sensores. Muitas vezes nós fazemos uma pesquisa e não conseguimos captar tudo o que nós precisávamos. E uma pesquisa, ela retrata um momento. E o dia a dia? Quem é que vai captar as coisas? O técnico de segurança, o engenheiro de segurança que fica observando e que vai à fábrica, as nossas linhas de produção em alguns momentos? Sim, mas o líder, ele está muito mais próximo das pessoas. E nós precisamos engajar a nossa liderança para esse trabalho conjunto. O líder, ele tem uma capacidade maior de captar sinais que os documentos não perceberam. E, de repente, a área não chegou ainda na área de RH. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser parceiro para identificar desvios de comportamento e riscos em tempo real. Nós estamos percebendo um conflito dentro da equipe. Isto é um risco psicossocial. O líder está se colocando ou ele diz, eu vou deixar e daqui a pouco isto vai minimizar, eles vão se resolver. E nós podemos entender que, se não for resolvido, a longo prazo, nós podemos ter uma equipe estressada em função de 2 colegas de trabalho que vivem em atrito o tempo todo. E isto também faz parte de risco psicossocial. Nós estamos falando de ambiente, de organização do trabalho e como as pessoas estão diante daquele trabalho, daquele cenário, e isto vai afetar. Nós precisamos conscientizar, ter um bom relacionamento com as nossas lideranças e trazê-los para o nosso lado. Porque qualquer desvio, se o líder está conosco, ele vai observar. O colaborador não colocou um equipamento de segurança. O líder, ele está conosco, ele entende a importância. Ele pede para que o colaborador coloque. O líder é uma pessoa, muitas vezes, mais autoritária, mais agressiva, e ele já foi conscientizado, ele entende que ele precisa agir de uma maneira mais humana, que ele precisa acolher as pessoas, e ele sabe que isso precisa ser valorizado. Ele vai buscar ter esse comportamento. Mas nós precisamos de um trabalho onde ele entenda que ele é um sensor. E sensor no sentido de um radar, de captar tudo o que acontece dentro da sua área de trabalho, para que nós possamos entender se há alguma possibilidade de risco e como nós podemos minimizar esta questão. É um trabalho conjunto. Segundo papel do líder, que está focado aqui também,
olhar para os riscos de uma forma geral. Então, não é só riscos psicossociais, tudo. O líder é como se fosse os olhos da segurança e do RH. É isto que nós precisamos, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de conscientização e de entendimento de que o papel do líder não é só obter resultados, é obter resultados através de pessoas, e para que isso aconteça, nós temos que entender quais são os riscos que as minhas pessoas estão sendo submetidas e o quanto isto pode afetar a sua capacidade produtiva. Papel fundamental do líder. Ele é sensor e ele é comunicador. Ele é comunicador de boas práticas, ele é comunicador de novos procedimentos, ele será o tradutor da norma. Mas ele não vai dizer tem que ser assim. Ele deve dizer o que é e por que deve ser assim. Cada vez mais nós entendemos que deve ser um trabalho de uma comunicação muito transparente e sempre uma comunicação com propósito. O que eu ganho se eu fizer isto? E se um colaborador, ele não está sujeito a riscos e ele está se cuidando, mais uma vez, ele está preservando a sua vida. Ele está preservando a sua capacidade de trabalho. E isto é muito importante. Quem vai traduzir a norma para as nossas pessoas? O líder. O RH pode fazer panfletos, o RH pode ter uma comunicação nas TVs, o RH pode colocar todo mundo em uma sala. Ótimo, isto faz parte. Só que quem estará fazendo a coisa acontecer é a liderança. Líder, então, nos ajuda como um sensor, como um comunicador e como um exemplo. E aqui está o ponto mais importante. Se eu sou da segurança, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que entrar em uma linha com os equipamentos necessários. Se eu sou do RH, eu tenho que dar o exemplo. Eu não posso fazer nada que diga que seja contrário ao que a norma está dizendo, porque nós todos somos exemplo. Agora, o líder, ele está o tempo todo com as pessoas. Muitas vezes nós somos dentro de uma fábrica, dependendo do tamanho dessa empresa, podemos ser 50, 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores. Quantas lideranças nós temos? Não são tantas assim. E elas são visíveis para todas estas pessoas. E quando eu falo em ser visível, eu sigo o que o meu líder faz. Se o meu líder não é o exemplo, eu também não serei o exemplo. O líder precisa efetivamente fazer o que foi pedido. Tudo que o líder fala tem que ser uma prática dele. Quem sustenta a cultura também é a liderança. Mas como eu vou sustentar essa cultura? Com atitudes. Se eu quero um ambiente ético, um ambiente sem discriminação, um ambiente sem assédio, como é que eu grito com as pessoas? Como é que eu, de alguma forma, humilho as pessoas?
Então, eu não estou sendo exemplo disso e eu não posso cobrar que o meu colaborador esteja discriminando algum colega, porque isso também está partindo de mim enquanto líder. O que eu entendo como foco principal desta nossa conversa? Nós podemos pensar em planejamento, em formas de identificar, em maneiras de executar, porque nós entendemos disso. E se não entendemos, nós vamos buscar. Só que não é um trabalho solitário. Nós precisamos envolver as nossas lideranças para que elas possam colocar tudo isto em prática. E entendemos também que hoje, em função de todas essas mudanças, de todas as alterações que nós estamos tendo dentro do mundo corporativo, nós precisamos ter uma corrente de efetividade. E isto significa que nós devemos ter um pensamento muito homogêneo e todo mundo falando a mesma língua. E isto vai começar aonde? O primeiro elo, e eu coloquei esse elo bem fortalecido. Nós todos entendemos que as decisões, o que nós vamos fazer, sempre vai partir também das estratégias da nossa alta gestão. Portanto, a nossa diretoria tem que estar muito aderente com relação a tudo isto que está acontecendo, a esta transformação que hoje nós temos no mundo corporativo. E a partir disto, nós conseguimos cascatear. A diretoria está conosco, ela entende a necessidade, ela vai nos ajudar a pensar estrategicamente como nós vamos fazer a nossa gestão de riscos. E aí entra RH, segurança e jurídico. Dependendo da empresa e da sua complexidade, hoje nós estamos envolvendo vários atores. E como aqui nós temos questões de RH, questões de segurança e questões jurídicas, nós temos que ter uma equipe multidisciplinar. Aliás, nós temos que trabalhar em equipe. Não é uma área trabalhando sozinha, deve ser um trabalho conjunto para que nós juntos possamos aí cascatear o que foi estabelecido. Segundo elo desta corrente, e nós entendemos hoje de suma importância, liderança. E por que liderança? Liderança é que faz execução e liderança é que vai nos ajudar a tornar a nossa cultura viva. Não adianta eu ter valores muito claros na minha empresa, nós temos valor como ética, cooperação, sustentabilidade, como eu diria, não discriminação das pessoas, quando lá no dia a dia nós observamos tudo isso, porque nós não estamos tendo aí, muitas vezes, o aval e, sem dúvida nenhuma, o compartilhamento de pessoas que deveriam nos ajudar nessa questão. É um trabalho, como eu disse, que nós vamos conseguir, assim, não vai ser uma coisa que aconteça do dia para a noite, é um trabalho a médio prazo e que nós temos que começar o mais rápido possível, porque vai agregar valor para a nossa organização. E não só valores monetários de resultados, nós teremos a agregação de valor de reputação. Hoje, as empresas que estão cometendo alguns desvios
com relação à discriminação, à liderança tóxica, a questão de submeter as pessoas a riscos, não só psicossociais, mas como riscos biológicos, físicos, ergonômicos, elas de alguma forma muitas vezes aparecem na mídia e isto causa uma questão aí ruim para a imagem da organização. Nós temos acompanhado no LinkedIn colaboradores expondo as organizações. E isto não é bom para nós, porque também vai dificultar a nossa atração de talentos. Uma coisa vai, de alguma maneira, cascatear em outra. Portanto, se nós hoje entendemos que estamos vivendo um apagão de mão de obra, se nós entendemos que nós temos que ter as pessoas, nós vamos cumprir com estas regulamentações e entendendo que isto não é apenas uma lei que vai favorecer o governo, que vai prejudicar o empregador. Ela pode nos ajudar a evitar problemas. Só que será um trabalho conjunto, não é mais uma cabeça pensante, são várias cabeças pensando para que as nossas pessoas possam trabalhar com qualidade. Mensagem final de toda esta fala, o nosso GRO é sobre sustentabilidade. Segurança não é custo, é investimento na continuidade do nosso negócio. Porque hoje as pessoas buscam qualidade de vida. O que vocês têm a dizer da minha explanação, desses pontos que eu coloquei a vocês? Agradeço, então, a presença de cada um de vocês, as colaborações. Nós tivemos aí várias interações, que isto possa acontecer também em nossas outras reuniões, porque é muito importante que nós possamos compartilhar e construirmos juntos. Ah, Obrigada. Stefânia, Oi? você gostaria de falar sobre o curso, a sugestão do curso? Pessoal, nós estamos preparando um treinamento com o foco na questão da liderança de RH para trabalharmos a NR1. Este treinamento, ele terá todos os pontos da lei, mas com a seguinte questão: como é que nós vamos nos preparar? O que que nós podemos fazer? Quais são os riscos que nós corremos? Nós vamos ter também, aí estamos entendendo qual será a melhor forma, teremos a parte jurídica de todo esse trabalho e vamos passar para vocês o conteúdo do curso, a sugestão de carga horária, e nós gostaríamos de ter o retorno de vocês, se vocês julgam viável, o que vocês pensam sobre aquele treinamento, para que nós possamos viabilizar no sentido de apoiá-los neste momento com relação à NR1. Perfeito. Mais informações em breve serão Nós enviadas. passaremos a vocês. Muito bem. E assim, avançamos em mais uma reunião, uma excelente explanação, Estefânia. Temos muito a trabalhar ainda sobre o tema, mas aqui eu acho que pontos muito relevantes foram muito bem evidenciados. Assim, creio que chegamos ao final do nosso encontro do dia de hoje. Agradeço a todos mais uma vez. Desejamos aí a todos uma excelente continuidade de dia. Nos vemos daqui um mês. E volto aqui a palavra. Um detalhe, eu quero agradecer a doutora Viviane Lovison, que está aqui ainda com a gente, acredito.
lá pelo Rio Grande do Sul, uma representante do Simbor Sul, talvez tenhamos mais colegas aqui de empresas do Simbor Sul, lembrando que nós estamos abrindo as reuniões para a participação de todos os sindicatos patronais da borracha do Brasil. Somos todos dentro de um ambiente controlado, exclusivamente de associados, justamente para a gente poder não só multiplicar a informação, mas também a participação e coletar diferentes experiências. Nós sabemos também que a gente tem dificuldades mais austeras, regionalmente falando, né? Um dos temas que a Viviane, mestre em várias matérias aí, tem nos ajudado a avançar com o trabalho, um projeto de evolução aí da questão da NR15, especialmente no que tange aos aspectos de insalubridade, e já percorremos um longo caminho juntos. Ainda temos um longo caminho adiante, pois o ambiente negocial de governo, a tal comissão tripartite temática, ela é bastante resistente a mudanças e no que tange especialmente a essa matéria que eu já comentei aqui anteriormente, o tal do anexo 13, que nos classifica como atividade insalubre em uma lista de insumos químicos, né? É uma aberração da natureza, e a gente tem tentado corrigir essa aberração, que os próprios auditores do trabalho já reconheceram esse erro em um relatório que publicaram há um tempo atrás, né, Viviane? Enfim, estamos nos abastecendo de muitos instrumentos, já contratamos até estudo internacional recentemente, no começo do ano recebemos de uma instituição chamada Ready Online, um material para referendar a legislação, a normativa brasileira com experiências de países mais maduros, no que tange aí aos aspectos de saúde e segurança do trabalho, para tentarmos conseguir corrigir muitas das deficiências normativas do Brasil. E faço aqui um reconhecimento do apoio valiosíssimo da Viviane nesse trabalho, Viviane. Se o microfone você quiser abrir, Viviane, talvez todos te conheçam, mas é bem-vinda aqui para se apresentar. Só abre o microfone. Aí, agora foi. Está aberto, está aberto. Não, não, não. Eu até não ia me manifestar, porque eu achei excelente a apresentação, o tema muito pertinente, né? E essa questão de que tu cita, né, a própria consultora aí informa que tem que se considerar, né, dentro do plano de gerenciamento de riscos, né, essa parte tanto de riscos biológicos, riscos químicos, né, estamos numa indústria eminentemente com processos químicos, né, e substâncias químicas, e isso sempre é a minha preocupação, né, na questão de que nós, como técnicos, né, nós, como lideranças, temos que reconhecer esses riscos nos nossos planos, né, e informar isso aos colaboradores. Infelizmente, professora, a gente não tem como eliminá-los, podemos mitigá-los, né, e até minimizá-los no que for o máximo, e isso acaba, de alguma forma, também sendo considerado na questão dos riscos psicossociais. Quem trabalha na indústria da borracha tem que estar ciente disso, né? Então, isso é uma questão também que eu acho importante ser abordada, né? De que é uma indústria que tem que se abrir mais para comunicar os seus riscos técnicos, né? E se preparar para mitigá-los e minimizá-los. Mas eu acho que foi muito boa a palestra, né? Gostei muito dessa apresentação. Reinaldo, parabéns aí pelo grupo de trabalho de vocês. Tenho me intrometido em participar, porque é uma chance de aprender, tá? E eu acho que é bem isso, temos que continuar, é uma questão de evolução. Infelizmente, nós temos que quebrar, né, essa percepção que está sendo criada com relação à indústria da borracha, junto especialmente ao Ministério do Trabalho, né, de que somos uma indústria com alta periculosidade, alto risco, né, de danos à saúde do trabalhador, né? Isso é um trabalho árduo, né? Temos que conseguir. E até a professora falou em termos de reputação, né? Isso aí mancha a reputação de um setor que sempre foi importantíssimo e é importantíssimo, né?
para a economia, para a geração de trabalho, de oportunidade para as pessoas. Eu, especialmente, trabalhei mais de 30 anos no setor, na indústria, né? Então, isso realmente me mexe muito comigo e a minha intenção é contribuir para que a gente quebre esse estigma, essa percepção negativa. Obrigada pela oportunidade, Reinaldo, sempre que tu tem dado para nós aqui do Sul, do Simborsul, né? E que eu tenho participado representando justamente para ouvir e estar bem alinhado com o Sindibor e as empresas também de São Paulo. Meu muito obrigado. Uma honra para nós tê-la aqui conosco e todos do Simborsul sempre. Viviane, leve o nosso abraço a todos. Muito obrigado mesmo. Stefânia, volto para ti só para um tchauzinho geral aqui. Obrigado também, né? Foi incrível aqui a sua exposição. Eu é que agradeço. Obrigada, Viviane. Prazer em conhecê-la, porque eu ainda não conhecia. Muito obrigada a todos que estiveram e estão aqui conosco e até o mês que vem. Até, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Ciao a Paulo. todos, dai, até Tchau, logo. Paulão. Doutor Paulo, um abraço.